Olá, bom dia a todos. A gente vai falar aqui hoje, todo mundo recebeu, tem mais uma pessoa aqui pedindo para entrar. Bom, mas eu acho que já dá para a gente iniciar, né? Todo mundo recebeu o convite, acho que todo mundo ficou sabendo de toda essa situação causada pela decisão do STF, né? E aí, para solucionar várias dúvidas de todos vocês, a gente veio tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas, tá? Para quem não me conhece, eu sou Regiane Dourado, sou advogada na Dourado Ercolim Advogadas, e também sou assessora jurídica do Sete Carso, tá? Assim, uma solução para a sua empresa com relação a esse problema não é o que a gente vai buscar aqui, tá? A gente não tem uma solução, a gente vai aqui apenas discutir o que aconteceu na decisão do STF, quais os reflexos disso para o setor, e o que vocês podem, eventualmente, tomar de decisões, tá? Isso vai demandar toda uma atenção de vocês, no sentido de que vocês vão ter que conhecer as alterações, saber o que aconteceu, sentar o seu DP, o seu operacional, para fazer uma reunião, para verificar, porque cada um tem uma operação, tá? E aí, a partir das mudanças que ocorreram na lei, vocês vão decidir o que fica melhor para vocês com relação a essas mudanças, para adaptar isso na realidade de vocês, tá? Na realidade de vocês, na sua operação, porque cada empresa tem a sua operação, né? Que é diferente de uma para outra, tá ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não tem mais ninguém para entrar. Tem mais alguém para entrar. Leandro acabou de entrar. Então, eu vou começar e vou colocar para vocês. Principalmente, eu sei... Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês puderem me posicionar, me colocar no chat, se estão ouvindo bem. Estão conseguindo? Ótimo, obrigada. Então, vamos lá. Pronto. Essa decisão, né, que foi um julgamento, foi um acórdão que saiu de um colegiado, né, do grupo do STF, foi na DI 5322. Essa DI, ela julgou a inconstitucionalidade de vários artigos da lei do motorista, que foram inseridos na CLT. Só foi falado do tempo de espera, mas, na verdade, ela não alterou só isso, tá? Ela foi ruim em vários aspectos, em vários artigos, porque ela declarou esses artigos inconstitucionais, mas, por outro lado, a questão era de vários outros artigos. Então, como ela não declarou esses inconstitucionais, significa que eles são constitucionais, tá? Então, eu vou colocar para vocês todos os que foram considerados inconstitucionais e todos que foram mantidos, tá ok? Vocês estão acompanhando a mudança de tela aí, né? A lei do motorista é aquela que a gente já discutiu em outras vezes, outras palestras, que fez várias alterações na CLT, incluindo vários artigos específicos para a atividade de motorista. Não é só qualquer motorista, é o motorista e o ajudante que tem contrato seletista com a empresa, tá? Então, são só aqueles que são funcionários. A ação, a DI 5322, só para vocês também terem conhecimento, é uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Essa ação, ela busca o quê? A declaração de inconstitucionalidade de algum dispositivo legal. A Constituição Federal, que a nossa, no caso, é de 1988, que é a nossa lei maior, ela estabelece uma série de normas e que as leis inferiores, né, hierarquicamente, elas não podem ir contra a Constituição. Então, é por isso que o STF que julga se uma norma inferior hierarquicamente, ela é
ela é constitucional ou inconstitucional. Se ela for constitucional, ok, ela pode ficar vigente aí no mundo jurídico, mas caso ela seja declarada inconstitucional, ela não vai poder existir mais no mundo jurídico e ter seus efeitos, tá? Essa DI 5322, ela foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Terrestre, tá? E ela buscou desconstituir vários artigos da Lei dos Motoristas. Então, como eu falei, são vários, tá? A Lei do Motorista todo mundo sabe, né? Ela tem a redação da Lei 12.619, de 2012, que foi quando ela começou com algumas normas, depois ela foi alterada pela 13.103, tá? E ela acrescentou alguns artigos dentro do 235, aí ela criou o 235, que a CLT só tinha 235, ela criou o A, o B, o C, enfim, vários outros artigos aí. Mais gente querendo entrar. Oi, Rita, bom dia. Então, vamos lá. Então, esses preceitos, eles foram aplicados o quê? A somente o motorista profissional empregado, tá? O que ele fala? Que são deveres do motorista profissional respeitar a legislação, em especial as relativas ao tempo de direção e descanso, controlado e registrado na forma do previsto no 67 do Código de Trânsito. Isso aqui continuou, foi mantido. Essa inserção que foi feita na lei, aí pronto, ela continuou sendo mantida, tá? Então, essa obrigação de respeitar e controlar esses descansos, isso permaneceu, tá? Então, isso vocês podem continuar exigindo dos funcionários de vocês. O 235C, e aqui começa alguns pontos importantes, que aí isso que é o mais importante que eu quero passar para vocês. O 235C estabelece o quê? Que a jornada diária do trabalho do motorista profissional será de 8 horas, admitindo-se a prorrogação de até 2 horas, ou mediante a previsão em convenção coletiva ou acordo coletivo por até 4 horas. Essa parte, mediante previsão ou convenção ou acordo coletivo, por até 4 horas, isso foi objeto de discussão na ADI, que também a CNTT queria excluir, tá? Mas eles não conseguiram. Ou seja, isso, de certa forma, foi uma vitória para o nosso setor, né, o patronal, no sentido de que reforçou que essa situação é constitucional, tá? Ou seja, a gente continua podendo estabelecer, mediante acordo coletivo ou convenção coletiva, que os motoristas não façam apenas as 2 horas extras, mas sim 4, tá? Infelizmente, isso só vai se aplicar a algumas convenções daqui da nossa base territorial, porque, como vocês sabem, a gente tem 67 municípios da nossa base territorial, do Sete Carso. Sorocaba e algumas outras regiões, creio que umas 15 regiões, 15 municípios, municípios esses que são representados pelo Sintrans, que é o sindicato aqui de Sorocaba, dos motoristas de Sorocaba, eles não aceitaram, né, a gente sempre tenta na negociação coletiva colocar essas 4 horas, mas eles não aceitam, tá? Então, empresas aqui de Sorocaba, empresa desses municípios que são representadas pelo Sintrans, não tem isso disposto na convenção coletiva. Mas outras convenções que a gente fecha, como o caso de Itu, de Registro, Ibiúna, né? Essas outras bases territoriais, a gente tem sim na convenção a possibilidade de fazer essas 4 horas extraordinárias. Então, isso foi um ponto positivo, que a ADI não declarou inconstitucional e manteve, então é possível estabelecer isso. Eu ia pedir para vocês irem anotando as perguntas, tá? Para no final a gente abrir para vocês fazerem as perguntas. Por quê? Primeiro, porque de repente eu posso falar sobre o assunto que vocês têm dúvidas posteriormente, tá? Então, aí de repente fica desnecessário eu esclarecer nesse momento. E segundo, para não interromper muito, né, aqui e a gente não protelar tanto.
tá? Mas no final a gente vai abrir para vocês perguntarem. Então, eu pediria que vocês fossem anotando essas dúvidas, no final a gente vai abrir para perguntas. O parágrafo 1º do 235C fala o quê? Que será considerado como trabalho efetivo o tempo que o motorista empregado estiver à disposição do empregador, excluídos o intervalo para refeição, porque isso já era previsto, isso era óbvio, né? Excluídos ainda, né? Além do intervalo para refeição, o repouso e o descanso, ok, porque o repouso, né, ou o descanso, que seja o descanso semanal remunerado, interjornada, intrajornada, ok, isso já era previsto na legislação. O que esse parágrafo primeiro trazia de aí que foi excluído e considerado inconstitucional? E o tempo de espera. Então, a decisão declarou o quê? Que essa parte que está em vermelho, que vocês podem observar aí, essa parte é inconstitucional, ou seja, ela foi retirada. Então, o artigo ficou somente nessa parte que está em preto, tá? Então, essa parte foi excluída. Ah, mas então acabou o tempo de espera? Não, não acabou o tempo de espera, tá? Ele continua lá, tá? Ele não morreu. Mas, digamos assim, tá com morte cerebral, digamos assim, porque ele não vai poder fazer nada, ter nenhum efeito, enfim, ele não vai conseguir ter o efeito que ele foi criado para ter, tá? Então, ele não vai mais ter esse efeito. Mas ele continua lá, tem uma parte do texto que ele se mantém lá, é possível até que vocês mantenham o registro disso, mas ele não vai ter efeito nenhum. Eu até acredito que, no meu entendimento, isso vai ser desnecessário você registrar esse tempo de espera nos diários de bordo, em outros registros, como a gente vinha fazendo anteriormente, tá? Eu queria deixar claro também, aproveitando, gente, que tudo que a gente está colocando aqui, o que eu estou colocando, é o nosso entendimento, tá? Do nosso escritório e da assessoria do sindicato, tá? Nada impede que outros advogados, que outras assessorias tenham outros entendimentos, tá? A gente tem contato com o pessoal, tanto da federação, como de outros 14 sindicatos do estado de São Paulo, em que a gente conversa e discute esse tipo de situação. Então, é um entendimento que aproximadamente corresponde à mesma coisa, tá? Mas esse é um entendimento nosso aqui, que é o que eu sugiro e oriento a vocês, porque a gente não sabe ainda o efeito que vai ter toda essa situação, tá? Então, vamos continuar. O parágrafo 2º desse mesmo artigo será assegurado ao motorista profissional empregado um intervalo mínimo de 1 hora para refeição. Isso já era obviamente, né, já tinha na legislação. O que foi tentado excluir e que não conseguiram, portanto, foi mantido essa parte em verde, podendo este período coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução que é estabelecido no Código de Trânsito. Isso foi uma coisa boa, tá? Porque ele poderia ter excluído, e aí a gente teria 2 problemas. A cada 5 horas e meia de direção, teria-se que parar por meia hora, e se tivesse próximo ali do horário de almoço, ele teria que parar, além da meia hora, mais 1 hora. Então, veja o problema que seria causado, tá? Por isso que eu digo que não foi uma catástrofe geral, né? Podia ter sido muito pior, essa decisão da SADI. Então, ficou mantido que pode coincidir, ou seja, se o motorista estiver próximo ali do limite do tempo de espera dele, do tempo de direção, e ele tiver que fazer a parada obrigatória de 30 minutos, que estabelece o CTB, ele pode parar em 1 hora, aí essa meia hora já serve para a parada obrigatória de meia hora, e serve também para o tempo de descanso de 1 hora. Então, isso foi mantido, tá? Então, isso foi uma coisa boa. O parágrafo 3º, e aqui a gente tem um problema grande, tá? Dentro do período de 24 horas, são asseguradas 11 horas de descanso. Isso também já era previsto na legislação geral da CLT, tá? O que foi retirado desse artigo? Toda essa parte que está em vermelho, tá? Que são asseguradas 11 horas, sendo facultado o seu fracionamento. E a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo, que é aquele que a gente acabou de fazer, tá? Garantidos o mínimo de 8 horas ininterruptas,
no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 horas seguintes ao fim do primeiro período. Ou seja, que isso era, eu sei que era muito utilizado por algumas empresas, tinha-se essa ideia, isso já é geral para todos os funcionários, é o intervalo interjornada de 11 horas, mas a gente podia, e o motorista, cumprir 8 horas, e as outras 3 horas, cumprir quando chegasse ao destino, cumprir quando chegasse em casa, enfim, cumprir de outra forma. Agora, a norma não permite mais. Tá? Então, esse fracionamento, por isso que eu digo, não é só o tempo de espera, tá? Por isso que é importante esclarecer para vocês todos esses pontos que foram decididos nessa ADI. Então, não é possível mais fazer essa interrupção. E agora, como é que a gente vai fazer? Não tem o que fazer, vai ter que parar, tá? Vai ter que parar não só às 8 horas, vai ter que parar às 11. Infelizmente, se o motorista tiver há pouco tempo de chegar aqui, e nesse aspecto eu vejo que foi muito desfavorável até o motorista, porque muitas vezes o motorista está próximo, né, ou quer fazer às 8 e terminar, acumular com um outro descanso, né, para quando chegar e cumprir isso em casa, né, com mais conforto, etc., mas isso não vai ser possível, tá? E as empresas vão ter que se adequar para permitir e para exigir, tá, que os motoristas cumpram isso onde eles estiverem, tá? Se ele cumpriu a jornada, a gente vai falar mais disso também depois, da questão da jornada, porque quando é retirada do tempo de espera, eu vou falar mais disso, mas digamos que ele cumpriu a jornada, e ele tem que tirar esse descanso, que é a interjornada de 11 horas, ele vai ter que tirar aonde ele estiver, aonde deu ali o tempo dele máximo, ele vai ter que tirar ali. Então, se for num posto, se for em algum local de embarque, de desembarque, de carregamento, descarregamento, enfim, ele vai ter que parar onde ele estiver e vai ter que fazer essa parada. E aí as empresas que têm caminhão-leito, enfim, com toda, né, que permitam aí que ele goze esse descanso no caminhão, ótimo, né? Aí vai ficar o problema só da questão da segurança, né, de ele arrumar um local adequado para parar. Agora, se as empresas não têm essa situação, né, de ter um caminhão-leito, enfim, aí vão ter um problema maior. Porque aí vai ter que colocar eles em alojamento, ou permitir um alojamento, ou pagar hotel, pousada, enfim. Permitir que ele faça isso lá. E aí, eu sei, porque eu conheço a realidade de vocês, eu atendo muitas empresas, eles vão falar, já sei que eles vão falar. Ah, mas o motorista não quer cumprir. Gente, isso eu falo para todos os meus clientes, a gente tem muitas empresas que são assessoradas aqui no escritório, a gente fala para todas, gente. A legislação trabalhista já dá muito pouca, permite muito pouco você coordenar o contrato de trabalho, né? O pouco que a legislação permite é você exigir do funcionário que ele cumpra também essas normas. E de que forma que você cumpre? Advertências, tá? Estabelecendo punições, porque a legislação permite. A única coisa que a legislação permite é que a empresa exija essas atitudes dos funcionários e que, se ele se recusar, tem que ser advertido. Primeiro verbalmente, depois por escrito, e aí uma progressão de punições, tá? Verbal, escrita, suspensão, tá? E pode, sim, até chegar a uma justa causa, tá? Porque se a lei estabelece e você está determinando que eu sei que tem uma empresa aqui que a gente atende, que ela tem muitos, inclusive acho que elas estão aí, elas têm muitos documentos estabelecendo, olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que cumprir tal horário. É interessante isso, é bom, tá? É bom para o jurídico de vocês poder utilizar isso nas defesas, né? Para colocar essa questão de, olha, você tem que cumprir. E dar a ciência, e a gente poder provar isso em juízo, que você comunicou ao funcionário que ele tinha que cumprir essa obrigação. Só que aí, se ele também não cumpre e você não toma providência nenhuma, não adianta, você vai ser condenado de qualquer maneira, tá? Então, o que você tem que fazer? Olha, eu falei para você cumprir 11 horas, você cumpriu 8 e veio embora. Você está divertido. Ah, mas é que eu queria chegar logo, porque já eu ia chegar no trânsito, eu ia pegar trânsito, eu ia não sei o quê. Não importa. A lei exige que eu permita que você cumpra e você é obrigado a cumprir. Então, você tem que cumprir.
Infelizmente, tá? Quem causou essa situação não é você, a empresa, foi a própria Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Motoristas, tá? Então, a gente não tem nada com isso, certo? Então, vai ter que cumprir, e vocês exijam, porque vocês vão acabar tendo problemas. O parágrafo 4º, eu sei que pode ter surgido dúvidas aí, anotem, tá? No parágrafo 4º, estabelece, nas viagens de longa distância, assim considerada aquelas em que o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa matriz e da sua residência por mais de 24 horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do transporte, do embarcador, do destinatário ou em local que ofereça condições adequadas. Isso aqui foi mantido, que é o que é complementação daquilo que eu acabei de falar, tá? Vocês têm que obrigar os motoristas a cumprir esse período, contudo, você tem que permitir para eles, dar condições para eles cumprirem isso, tá? E isso reforça o quê? Aquela questão que os motoristas sempre veem nas ações judiciais falando assim, olha, mas não tinha, eu tinha que cumprir isso dentro do caminhão, então não era descanso. Então, como eu ficava dentro do caminhão, não era descanso, porque eu tinha que ficar olhando a carga, ou porque eu não conseguia descansar, ou porque não era leito, ou porque qualquer coisa dessa natureza, tá? E aí, em muitos casos, a gente já viu, né, que os juízes consideram até que realmente não era descanso, e dá isso, né, ou como jornada, ou seja, 24 horas de jornada, ou pelo menos como tempo de espera, ou como tempo de espera não, como tempo à disposição, enfim, a gente já viu vários absurdos aí. Então, isso vai reforçar o quê? Olha, a legislação permite que ele cumpra esse descanso, tá? Tanto de 11 horas quanto de 24 horas, que é no final de semana, dentro do veículo. Contudo, claro, é aí onde eu falo que é questão do entendimento. Aqui fala que pode ser no veículo. Qualquer veículo? Aqui não fala qual é o veículo. Vai do entendimento do juiz se aquele veículo A ou B era permitido, tinha um conforto adequado para tinha um conforto adequado para permitir que ele descansasse. E é por isso que eu sugiro a vocês que somente em caminhão leito, inclusive tem uma instrução normativa, não, NR, é uma norma, tá, do INSS, se eu não me engano, uma norma, uma NR, eu não lembro o número, que eles estavam para aprovar, que estabelecia normas para considerar válido esse veículo, né, essas condições do veículo, para que permitisse aí esse descanso ser cumprido dentro do veículo. E eu me recordo, tem gente querendo entrar, e eu me recordo que constava, inclusive, o caminhão-leito, né, teria que ter o leito, tinha o tamanho da espuma do colchão que tinha lá, a cortina tinha que ser blackout, enfim, várias coisas lá que permitisse que isso fosse considerado, mas no final acabou paralisando e etc., não foi finalizado essa NR. Mas eu sugiro que vocês tenham aí, no mínimo, né, um conforto mínimo de um caminhão com cama, né, com leito, para permitir que se cumpra isso dentro do caminhão. Ou, claro, se você tiver um alojamento em algum ponto, ou no embarcador, às vezes tem gente que carga fixa, né, fechada em um local, você pode, sim, estabelecer num local um alojamento para naquele local, eles compram lá. E eu sei que tem outras empresas também, eu não vi ninguém deles aí, mas eu sei que a gente já atendeu também, tem empresa que paga, inclusive, uma pousada num local para que esses motoristas fiquem lá, tá? Pode compartilhar, às vezes tem motorista e ajudante, compartilha um quarto, enfim. Então, essa norma mantida nos ajudou, nos auxiliou, tá? Nesse aspecto de que confirma que o repouso dentro do veículo ou em algum alojamento distante de casa também é válido como descanso, tá? O parágrafo 8º. E aqui começa o transtorno todo, que foi o que acarretou todo esse burburinho, né, essa preocupação, esse desespero, digamos assim, das empresas. O parágrafo 8º estabelecia o seguinte:
e continuou estabelecendo até essa parte aí que eu vou ler para vocês. São considerados tempo de espera as 2 horas, as horas em que o motorista profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas dependências do embarcador, do destinatário, o período gasto em fiscalização de mercadoria, transportes em barreiras fiscais ou em alfândegas, enfim. Tinha várias questões aí que permitia esse tempo de espera, desde que não fossem nas dependências da própria contratante dele, né, do empregador dele, tá? Se o cara está esperando emitir a nota fiscal, deu um problema no sistema, não consigo emitir nota fiscal, demora 2 horas, ele está lá esperando, isso não é tempo de espera. Porque depende do próprio empregador. Agora, você mandou ele carregar, fazer o carregamento, estava previsto lá para as 8, 10 horas que ele foi entrar para carregar. Essas 2 horas seriam um tempo de espera. Quer dizer, ainda continuam, porque vocês observam que ele não excluiu o parágrafo 8º inteiro. Ou seja, ele poderia ter excluído tudo. É por isso que eu digo para vocês que o tempo de espera não morreu, ele continua aqui. Mas, como eu disse, ele não tem efeito nenhum, não serve mais para nada. Tá? Então, esse período continua podendo ser considerado tempo de espera. Tá? Mas no final, que era o que era de favorável para nós, não sendo computado como jornada de trabalho, acho que está faltando um pedacinho, não sendo computado como hora de trabalho e nem como horas extras, se eu não me engano, tá? Então, o que acontecia aqui? Se ele tinha uma jornada ali dirigindo de 4 horas, chegava num local e ficava esperando 8 horas. Eu vou até colocar para ficar mais fácil, porque senão vai confundir muitas pessoas. Ele dirigiu 8 horas, chegou num local para carregar. Ele ficou lá esperando mais 4 horas. Essas 4 horas não eram hora extra. Essas 4 horas eram tempo de espera. Então, elas não faziam parte da jornada. Retirando essa parte, o que acontece? Se ele dirigir essas 8 horas, chegar no local para descarregar e ficar aguardando as 4 horas, ele vai ter 12 horas de jornada. Ou seja, 8 horas vai ser jornada normal e as outras 4 vai ser hora extraordinária. Tá? Não tem como escapar. Infelizmente, não tenho o que fazer. Tá? Não tenho o que fazer, isso vai ser considerado como jornada e não vai poder ser retirado nem da jornada e nem vai poder ser desconsiderado como hora extra, tá? Consequentemente, o parágrafo 9º, né, esse foi excluído inteiramente, né, como vocês podem observar, ele trazia o quê? Que as horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30% do salário da hora normal. Ou seja, eu sei que muita empresa ainda fazia de forma errada, tá? Porque eu vi isso até outro dia. Eu vi muitas empresas pagando o tempo de espera como a hora mais 30%, que estava errado, tá? O correto era esse tempo de espera ser remunerado somente a 30%, tá? Se a hora era R$ 1, o tempo de espera era 30 centavos, tá? E era de forma indenizada. Isso era interessante para a empresa, duplamente, porque ela remunerava, de certa forma, o motorista, né, para ele não ter um prejuízo de ficar lá distante, enfim, sem fazer nada, mas não podendo ali sair daquela situação, então ele tinha essa remuneração, e ao passo que a empresa não remunerava ele horário integral, como agora vai ter que remunerar, porque vai ser um horário normal, se extrapolar as 8 horas, vai ser hora extraordinária, e também a questão de ser indenizatória, porque ela não fazia parte, não tinha ali os reflexos, né, nem trabalhistas, não servia para fins de reflexos de férias, 13º, né, enfim. E também não tinha as incidências previdenciárias, fundiárias, né, não tinha as contribuições ali de INSS, FGTS, enfim. Então, isso era muito favorável nesse aspecto. E aí o pessoal fala, mas isso realmente é um absurdo, porque ele fica lá, ele está em trabalho, etc. Eu vejo, isso eu já falei para outras pessoas, né, de certa forma, que não que talvez seja ruim ali, não seja ruim para o motorista que está ali distante, etc., mas eu entendo que é uma injustiça com aquele outro que realmente ficou dirigindo ali às 12 horas. Porque se um motorista
dirigiu 8 e ficou 4 em tempo de espera, ele vai ter uma remuneração de 8 horas normal, de salário, e 4 horas a 30%. Já o motorista que ficou dirigindo as 8 horas e mais as 4, ele teria remuneração ali integral das 8 e as outras 4 como hora extra. Agora, os dois vão receber a mesma coisa. Só que quem ficou em tempo de espera, sem dirigir, sem ter o desgaste, sem ficar ali sentado, né, sem ter o desgaste, o estresse do trânsito, né, o risco, foi esse que ficou ali esperando. Esse não teve as mesmas condições do outro que ficou dirigindo. Então, nesse aspecto, eu acho que é desfavorável para aquele que ficou dirigindo. E, assim, vai ter motorista que vai ganhar a remuneração integral ficando lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, esperando, como acontece em Porto de Santos, enfim, em outros embarcadores, sendo que o outro que está dirigindo o tempo todo vai ter a mesma remuneração. Então, nesse aspecto, eu diria que não seria justo, né, digamos assim. Constou na decisão também do ministro Alexandre de Moraes que isso está sem essa revogação não, desculpa, essa declaração de inconstitucionalidade desse parágrafo é sem efeito repressionatório. O que isso significa? Na verdade, ele só quis proteger os funcionários aqui. Por quê? Quem recebeu isso para trás não tivesse que restituir nem nada disso, porque as pessoas que receberam, tá? De certa forma, um ponto que vai nos favorecer no seguinte sentido, da gente tentar brigar, para quê? Para que não desconstitua todo esse período para trás que a gente já usou tudo isso, já remunerou dessa forma, para que os funcionários não venham a requerer que todo esse período que eles foram remunerados a 30%, agora eles sejam remunerados para a integralidade. Por quê? Agora eu sei que vocês estão desesperados. Tá? Mas calma, tá? Infelizmente, a gente não tem ainda a definição efetiva da modulação dessa situação, tá? Eu vou falar disso depois, tá bom? Porque saiu essa decisão a gente enviou circulares para vocês, né, informes jurídicos, dizendo que houve esse julgamento terminou em 30/6, ou seja, a partir de 1/7 ele já tinha terminado, e só foi publicado dia 12/7, tá? Foi quando ele passou a ter o conhecimento geral, foi quando ele foi publicado. Contudo, ele não transitou em julgado. O que significa isso, transitar em julgado? Transitou em julgado uma decisão judicial, quer dizer que não tem mais o que se fazer, tem que cumprir, tá? Se ela não transitou em julgado ainda, isso significa o quê? Que ela pode ser discutida ainda, tá? Essa decisão, ela pode ser discutida? Ela cabe ainda algum recurso? Cabe. Ela vai caber o quê? Embargos declaratórios, tá? Que é um tipo de recurso que não vai trazer modificação efetiva para essa situação que a gente está vendo aqui. Aí tem muita gente que fala assim, mas o Sete Carso já está informando, já está falando que já tem que fazer. Sim, eu estou orientando vocês a já fazerem todas essas modificações, essas adaptações, por quê? Porque, no meu entendimento, eu acredito que isso já vai ser exigido a partir do julgamento. Ou seja, a partir de 1/7, eu entendo que isso já vai ser exigível. Tá? Não tem essa modulação ainda, como eu falei, é um entendimento que eu acredito que vai ser modulado posteriormente, tá? Porque o órgão que representa as entidades empresariais, eles vão entrar com esse embargo para justamente pedir essa modulação. Tá, mas espera, mas isso aí vai ser a partir de quando? É a partir de agora? Ou seja, quando eles decidirem? Que de repente eles podem decidir daqui 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano. E daqui 1 ano eles falam assim, não, tá bom, é a partir de agora. Vai ser daqui 1 ano, ou seja, quem ficou usando ainda teve ali o benefício, tá? Eles podem falar, não, é a partir da publicação. Ou seja,
A partir de 12/7, já não poderia mais utilizar nem esse período de tempo de espera e nem remunerar 30%. Ou eles podem, como eu acredito, particularmente, que eles possivelmente façam a partir do julgamento. Quem terminou em 1/7, ou seja, a partir de 1/7 já era para ter acabado o tempo de espera e, portanto, a indenização dos 30%. Ou pior ainda, tá? A partir do julgamento, que foi em agosto, tá, de 2022, que foi quando o ministro julgou, deu o voto dele, fez o julgamento, que o julgamento só terminou agora, em junho, porque todos os outros ministros julgaram juntamente com ele, tá? Eu acredito que não retroaja tanto assim, porque, no meu entendimento, é incabível, né, é um absurdo. Mas, infelizmente, mediante toda essa movimentação que a gente está vendo, né, infelizmente, de muitos julgados, infelizmente, eles estão mexendo até na coisa julgada, né, até no trânsito em julgado, então a gente não sabe o que pode acontecer. De repente, eles podem vir até falar, olha, não, então, desde quando entrou com a ação, tá, lá em 2018, se eu não me engano, tá, o que seria despautério, no meu entendimento. Então, assim, a gente tem uma certeza jurídica disso? Não. Vocês não têm, nós advogados também não temos, tá? Enquanto não houver essa modulação, que a entidade que representa as empresas, né, que é a nossa confederação, eles vão entrar pedindo essa modulação, e aí depois vai ser dada essa modulação a partir de quando vai ter a vigência essa decisão deles. E a gente não sabe quanto é. Mas eu sugiro que quem puder parar a partir de 1/7, ou seja, para a folha agora, acredito que não dê tempo, enfim, quem está usando, se puder parar, se puder ter parado, ótimo. Quem não conseguiu, Regiane, eu não parei, não sabia, estou sabendo agora, pare e comece a parar a partir de agora. Mas eu não consigo de uma vez. Vai fazendo gradativamente, tá? Infelizmente, não tem o que fazer. Se você não consegue, você não consegue. Ninguém está pedindo que você faça o impossível. Mas orientem as empresas a fazerem, quem é de departamento pessoal, escritório, enfim, quem é empresa, já falem com o seu RH, para já ir fazendo isso. Se não consegue fazer para todas as rotas, façam para aquelas que conseguem, e vai mudando essa situação. Porque pode vir uma situação aí que retroaja por algum tempo, e aí as empresas vão ter um problema, vão ter um passivo trabalhista grave. Porque vocês imaginam quem usa aí 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas de tempo de espera, ter convertido tudo isso em jornada normal, e juntando com o tempo de direção ali, que deve ter algum período de jornada, ter isso revertido não só em jornada, mas em horas extraordinárias. Então, é uma coisa que é preocupante, e eu sugiro que as empresas comecem a pensar nisso e fazer isso daí, tá? Voltando aqui. Como eu disse, o tempo de espera não acabou, ele continua existindo ali, fisicamente, no artigo, mas ele está com morte cerebral, porque ele não vai conseguir fazer nada, não vai ter o efeito que ele deveria ter, tá? Então, eu sugiro que vocês... Tem mais uma pessoa que já perdeu boa parte da discussão, mas essa era a parte, inclusive, que eu acho que era mais importante, né, do que eu queria passar para vocês, e que foi o que mais preocupou vocês. Então, anotem as dúvidas e vamos deixar para o final. Então, para a gente prosseguir. Mais uma pessoa entrando aqui. O parágrafo 10, em nenhuma hipótese o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o direito do recebimento da remuneração correspondente ao salário base diário. Isso foi mantido, obviamente, que é aquela situação que o motorista trabalhou 4 horas, dirigiu 4 horas, ficou em tempo de espera mais 4. Ele vai receber 4 horas de salário e 4 só indenização de 30%? Não. No mínimo está garantido para ele, estava garantido, né, e permanece a remuneração do dia todo, tá? Se ele fez 4 horas de jornada e 4 de tempo de espera, ele vai receber 8 horas de jornada normal. Ou seja, ele só receberia como tempo de espera o que excedesse a jornada diária. Ou seja, ele dirigiu 4 horas, ficou 6 em espera, ele vai receber 8 horas
de jornada diária e 2 como tempo de espera. Isso manteve-se, tá? Mas, como eu disse, é uma coisa que acabou sendo inútil, porque agora é tudo jornada, né? O parágrafo 11, quando o tempo de espera em que se tratar o parágrafo 8º for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, caso o local permaneça em condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso para os fins do intervalo de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Isso é uma coisa que é meio inútil, mas, de certa forma, garantiu para a gente o entendimento do quê? Reforçando aquele entendimento do parágrafo anterior, aqui, do parágrafo 4º, que o repouso diário pode ser feito no veículo, ou em alojamento, ou enfim, sob essas circunstâncias. E o que mais importa para a gente aqui é a questão do repouso, né, dentro ali do caminhão. Então, quando ele tiver um período aí longo de descanso, mesmo que dentro do caminhão ali, né, entre o exercício da atividade, desde que o local ofereça condições adequadas, isso pode ser considerado como repouso para os fins do parágrafo 2º e 3º, que é o intervalo de 1 hora, tá? Ou seja, se ele estiver lá esperando para aquele carregamento, ou descarregamento, alguma coisa assim, ele pode cumprir a hora de almoço, tá? Então, se ele estiver lá esperando para o carregamento, ele pode usar aquela 1 hora para almoço, mas se ele ficar 4 horas, 1 hora ele vai poder usar para a hora de almoço, e as outras 3 horas, ou quantas horas ele ficar esperando, vai ser jornada normal, tá? Mas isso permite o quê? Que ele não tenha que fazer uma outra parada. Então, isso foi favorável para a gente. Então, nesse meio aí desse tempo de espera, barreira alfandegária, conserto do veículo, enfim, essas paradas que estabeleciam o tempo de espera, elas podem ser utilizadas para essa 1 hora de almoço. E também para essas 11 horas de descanso. Ou seja, está lá no porto, esperando para descarregar. E fica lá 11 horas. É um tempo de espera. Então, isso, gente, foi extremamente favorável. Por quê? Enquanto ele estiver lá nesse tempo de espera, ele fala que isso é jornada. Na verdade, ele não fala que isso é jornada, ele só fala que isso não pode ser excluído da jornada. Mas ele permite que, se ele ficar lá em tempo de espera, isso pode ser aproveitado como o intervalo interjornada. Ou seja, enquanto ele está lá esperando para carregar ou para qualquer coisa, ele pode sim tirar esse descanso, desde que tenham esse local ofereça condições adequadas. E aí eu volto a falar. Tenham uma condição adequada, porque senão vocês correm também um risco. Parágrafo 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações necessárias no veículo. Aí é onde aquilo que meio que ficou perdido, né? Nessa questão do tempo de espera, porque nesse tempo de espera ele vai receber a remuneração normal, então, obviamente, ele pode fazer as movimentações necessárias. E foi excluído, né, as quais não são consideradas jornadas de trabalho, ficando garantido o gozo do descanso de 8 horas ininterruptamente. E é aquela situação, quando ele ficava ali na jornada, em descanso interjornada, né, de 11 horas, ele poderia fazer pequenas movimentações, né, que também era muito discutível isso. E aí, assim, acabou isso, né? E ele pode fazer as movimentações, mas, de qualquer maneira, isso já é considerado jornada, tá? O 13º, e isso foi mantido, tá? Eles tentaram derrubar esse parágrafo, mas não conseguiram. Então, isso também é favorável para nós. Salvo previsão contratual, não, tá? Esse material não será entregue aos participantes, tá? Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de nada, Denise. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalo. Isso também foi extremamente benéfico para o nosso setor, tá? Por quê? Se você fosse obrigado a estabelecer a jornada, você teria um grande problema. Por quê? Porque a gente sabe que, na realidade, muitas vezes a gente extrapola, excede ali
o final da jornada, né? Mesmo que agora eles tornaram tudo isso jornada, antes a gente tinha um tempo de espera que tirava, etc. Ou seja, o fim da jornada era prorrogado, né? Lá para frente, mas mesmo assim a gente tem o quê? Horas extraordinárias que às vezes extrapolam as 2 horas, extrapolam as 3, 4, enfim. Mais uma pessoa querendo participar. Então, às vezes, extrapola esse período, esse horário, né? Então, o que acontece? Se eu tiver a jornada fixa de 8 horas, ele tem que começar às 7 horas da manhã. Ele tem que fazer a jornada das 7 da manhã até, sei lá, que horas. Digamos que ele chegou, sei lá, 10 da noite, já era, né? 10, 11 horas da noite ali já era. Porque da meia-noite às 7 são só 7 horas. Então, para evitar que você não cumpra o intervalo interjornada de 11 horas, o que você faz? O cara chegou 10, 11, meia-noite. Se ele chegou meia-noite no final daquela jornada, ele só vai poder iniciar a próxima jornada às 11 da manhã. E você pode fazer isso. Se você tem carga para aquilo, o que você faz? Você coordena, manda outro caminhão para aquela carga, e aquele motorista você remaneja para outra, onde vai permitir ele fazer o carregamento a partir das 11 da manhã. E você fala, olha, você vai ficar descansando, depois de 11 horas você volta. Se você estabelecer que a jornada dele é às 7, já era. Porque mesmo que ele não venha trabalhar a partir das 7, venha só às 11, você é obrigado a pagar a jornada dele. Isso, exatamente. Tá? Exatamente, Paulo. É por isso que é importantíssimo, né? Quem é associado ao Sete Carso tem direito a todos esses modelos no site do Sete Carso. A gente coloca lá os modelos, inclusive, a gente ia pedir um favor, aproveitando aqui, a gente não conseguiu atualizar ainda no site os modelos novos do contrato de trabalho, tá? Porque tá tudo muito recente, não deu tempo da gente atualizar. Eu vou pedir para você, a partir de segunda-feira, vocês podem consultar no site, que já vai estar atualizado os modelos de contrato de trabalho, já com essa adequação, tá retirando essa parte dos contratos. Então, quem é associado à Sotcard tem gratuitamente acesso a esses minutas, né, que a gente faz, estabelecendo essas normas mais específicas, né, para o setor do transporte, tá? De motorista e de ajudante. Então, esses modelos vão estar disponíveis, atualizados, a partir de segunda-feira, tá bom? E quem não é associado, a gente tem também no Hotmart, mas também não está atualizado ainda, tá bom? Mas qualquer coisa, depois a gente se comunica sobre isso. Então, é importantíssimo você estabelecer a jornada flexível, porque se você não tem isso, independente se ele cumpriu ou não, se ele começou a jornada às 11, você é obrigado a começar a pagar ele a partir das 7 da manhã. E aí ele não trabalhou, mas você vai pagar às 7, às 8, às 9, às 10 e às 11. E aí, o que acontece? Ele já trabalhou 4 horas, independente se ele foi ou não. Você só tem mais 4 horas de trabalho para você encerrar a jornada dele. Então, é extremamente maléfico para o nosso setor estabelecer a jornada no contrato de trabalho, a jornada fixa, tá? Salvo aquelas empresas, gente, claro, tem alguns que são aí, que tem horário fixo, não, o meu trabalho é fracionado, todo dia às 7 tem que carregar, e todo dia às 4, 5 termina. Aí, ótimo, tá? Parabéns para você, sorte sua, porque a maioria das empresas não tem essa possibilidade, tá bom? Parágrafo 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nas anotações do diário de bordo, ou ficha de trabalho externo, ou no registro instantâneo e inalterável de velocidade ou tempo, ou nos rastreadores, ou no sistema de meio eletrônico, ou seja, qualquer meio que a empresa estabeleça para ele fazer. Isso aqui foi mantido, e isso também é extremamente benéfico para nós, no seguinte sentido. É mais uma daquelas atividades que a legislação permite que a empresa atue para obrigar o funcionário a cumprir uma determinação legal. Que eu escuto, gente, disso, vocês não têm noção. Regiane, mas o meu empregado não quer fazer isso. Gente, quem manda na empresa é vocês, dono da empresa, sócio da empresa, né, RH, ou é o funcionário? Tá?
A única coisa que você tem é a gerência sobre essas informações, sobre essas obrigatoriedades, tá? Que é a gestão do contrato do trabalho do funcionário. A lei estabelece que ele tem que fazer isso. A única coisa que você tem que fazer é obrigar que ele faça isso. Ah, mas ele não faz. Então, quem vai estar prejudicado é você. É você que vai estar prejudicado. Tá? Não é ele que vai ter prejuízo, não é ele que vai juntar passivo, muito pelo contrário, ele vai acionar você posteriormente e você vai ter um problema aí. Tá? Então, mas ele não cumpre. Ele não cumpriu você dá para ele a papeleta, diário de bordo, sei lá como você quer que chame, né? Tem gente que tem um rastreador, né, eletrônico, né? Aí ele não lança, não põe a digital, não lança o cartão lá. Tem gente que até com certificado digital. Mas ele não faz isso, ele perdeu. Se ele não fizer, retornou para a jornada, você verificou o rastreador, verificou os relatórios, ele não fez, advertência. Fez de novo, advertência. Fez de novo, suspensão. Tá? São as punições que você pode dar. Então, você tem que exigir isso do funcionário. Os dados referidos no parágrafo 14 poderão ser enviados à distância a critério do empregador. É mais uma faculdade aí que você permite aí, ele à distância, mandar por WhatsApp, por relatório, por e-mail, enfim. De qualquer modalidade aí para que ele envie esses documentos. Parágrafo 16. Aplica-se as disposições desse artigo ao ajudante empregado nas operações em que acompanha o motorista. Isso também foi mantido e também foi muito benéfico, por quê? Porque permite que a mesma coisa que a gente aplique para o motorista, aplique para o ajudante. Isso foi mantido, tá? Parágrafo 17. O disposto no caput desse artigo aplica-se também aos operadores de automotores destinados a puxar, arrastar máquinas, enfim, para todas aquelas atividades, né? Que tem essa atividade aí externa, enfim. Gente do céu, alguém quer entrar no final da palestra. Então, isso se aplica também a essas outras modalidades, tá? Uma outra situação também que eu sei que preocupa muitas empresas, algumas, né, não são tantas, pelo menos eu não tenho tantos clientes que usam isso, mas eu sei que algumas têm, que é a questão de viagem de longas distâncias, com duração superior a 7 dias. Mais uma pessoa que quer entrar aqui. Agora a gente está avançando quase para o final, mas dá para pegar alguma coisinha ainda. Nas viagens de longa distância, com duração superior a 7 dias, o repouso semanal será de 24 horas, né, o que já previa a legislação geral, por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo do interjornada de 11 horas, totalizando 35 horas. Antigamente, permitia-se que fosse usufruído na base ou no seu domicílio, salvo se a empresa oferecesse condições adequadas para o gozo do referido repouso. Ele manteve aqui que somente é obrigatório você ter esse descanso, o que a gente já sabia que era, tá? O que ele cortou aqui? Que a possibilidade de usufruir isso quando ele retornasse para a base ou para o seu domicílio, tá? Ou seja, essa é mais uma situação que no mesmo passo daquela de 11 horas, né, da interjornada diária de 11 horas, essas 35, ele também vai ter que cumprir aonde ele estiver. Ele não vai poder retornar. Se ele está a 8 horas de distância da casa dele, ele vai ter que parar lá e cumprir 35 horas. E é isso que eu digo para vocês, gente, que é claro, a gente tem um olhar, a gente acaba tendo um olhar mais patronal, né, vendo e tal, mas assim, na minha concepção, é meio que evidente que isso prejudica o motorista também. Porque a gente que conhece a realidade, a gente sabe, né, a ânsia do motorista que ele tem de retornar para a sua cidade, para sua casa, né, para ter ali um convívio com uma família, enfim. E ele não vai mais poder fazer isso, quer dizer, em várias situações, ele vai ter que ficar cumprindo esse descanso fora. E em muitos casos, ele vai ter que cumprir isso algumas semanas seguidas. Ele vai cumprir isso fora da matriz ou da filial, da sua base, na sua residência, enfim. Então, eu considero isso que vai reduzir muito ali o conforto do motorista. Eu considerei essa situação extremamente maléfica.
tá? Eu não sei vocês, de repente tem aí entendimentos, né, contrários, como eu falei, isso é muito do entendimento mesmo, mas enfim, a lei tá aí, a gente só pode cumprir, né? E como eu disse, eu tô passando essas coisas para vocês porque esses aspectos que eu tô passando para vocês não vai ter modificação, tá? Eu diria que muito dificilmente, eu diria quase que impossivelmente, que isso tenha alguma modificação na decisão. A única coisa que ficou faltando ali para modificação, para finalizar ali a questão da ADI, é somente quando ela vai começar a ser exigida, ou seja, vai ter a vigência dela ali a partir de quando? Somente isso, tá? Então, isso não vai voltar. Ah, mas não terminou, será que não volta? Não, gente, isso não volta, tá? O parágrafo primeiro foi... agora a gente está no 235D. O parágrafo primeiro foi excluído inteiramente, tá? Que é ali a questão. É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 períodos, sendo um deles de 30 horas ininterruptas, a serem cumpridas na mesma semana, e em continuidade a um período de repouso diário em que deverão ser usufruídas no retorno da viagem. Então, aqui permitia o fracionamento disso, tá? Em 30 horas e depois mais 5 horas. Então, ou seja, a questão do fracionamento, no mesmo passo que acabou com o fracionamento das 8 mais 3, né, ele também não permite mais também esse fracionamento de 30 mais 5, tá? O parágrafo 2º também foi excluído integralmente. A cumulatividade de descansos semanais em viagem de longa distância de que trata o caput fica limitada ao número de 3 descansos consecutivos. E aqui temos um desespero geral, todo mundo a gente sabe por quê. Para quem faz descansos, né, faz viagens de longa distância, realmente não era possível, muitas vezes, cumprir, muitas vezes você tem que ficar em direção mesmo, né, não que você fique parado esperando, mas você fica realmente dirigindo, realmente, né, trabalhando em jornada efetiva, e você pode fazer ali várias jornadas de 8 horas ali consecutivamente, né, de segunda a segunda, e acumular esses descansos em até 3, você poderia acumular 2, né, ou acumular 1 para retornar e tirar os 2 juntos, ou acumular 2 e tirar 3 juntos, ou acumular os 3 e voltar e tirar, e isso também foi excluído. Então, isso, gente, infelizmente, não tem como, não vai mais poder acumular. Ou seja, a gente volta naquela parte favorável da norma que estabeleceu o quê? Que ele pode tirar essas 35 horas no local que ele estiver. O problema aí é o quê? É que vocês vão ter que, se for uma viagem, né, de muito longa distância, vocês vão ter que computar esses períodos de parada no percurso. Ou seja, se você tem um período lá, sei lá, você leva 2 semanas para chegar no destino, você já tem que computar esses 2 descansos a mais de 35 horas, porque ele vai ter que parar esses períodos, ou seja, ele só vai chegar 2 semanas mais 70 horas depois. Então, você vai ter que computar isso e vão ter que adequar as questões que a gente comentou de um local adequado para que eles parem, tá? Vai poder cumprir no caminhão? Vai poder cumprir no caminhão. E aí eu falo para vocês que eu considero que é uma coisa também maléfica para o motorista. Ele vai ter que cumprir um descanso de 30 e poucas horas dentro do caminhão, parado. Sendo que ele poderia finalizar ali e tirar isso depois. Mas, gente, infelizmente, eu sei que daí muita gente tem também essa conscientização e não quer obrigar o motorista a fazer isso, mas, infelizmente, não é você que está obrigando, é a lei. É a lei que estabelece isso, não é você. Para nós, empresas, né, cabe somente exigir o cumprimento da lei. Infelizmente. Mas agora o que eu vou fazer? Vai ter, como eu falei no início, né, bem no início, que eu conversei, eu falei, vai demandar um esforço, tá? A gente não tem uma solução,
Eu não tenho uma solução, até porque a gente busca aqui orientação, assim, genérica de todas essas situações, para que vocês sentem o seu DP, o seu operacional, façam reunião, vejam como é a operação de vocês, e aí estabeleçam alguma estratégia para resolver a questão. E cada um vai chegar numa solução diferente, tá? Ou estabelecer alguns pontos de parada, ou estabelecer locais para ele fazer uma outra atividade, ou a troca de motoristas, né? Um motorista que seja, que pegue, como nos moldes do fretamento, né? Dos ônibus. Inclusive, eu vou falar disso também daqui a pouco. Um motorista vai até um ponto e o outro vai o restante, enfim. Eu não sei, Priscila, se você pegou do início, eu ia pedir para no final somente anotarem as perguntas, no final eu vou abrir para as perguntas, tá? Senão a gente fica parando muito e aí a gente não consegue avançar, fica muito extenso e, e aí às vezes eu vou falar posteriormente, né, de alguma coisa que acabe solucionando a dúvida de vocês. Então, voltando aqui. Então, eu não sei de que forma, talvez trocando o motorista nos moldes, né, do fretamento, contrata um motorista para né, algum ponto lá estratégico, monta uma subsede, um escritório, sei lá, e aí o motorista pega o veículo lá e ele continua o restante da viagem, enfim. Eu não sei, isso tudo vai ser objeto de muito exercício para a gente chegar em alguma solução que resolva esse problema, tá? O parágrafo 3º do 235D, ele foi mantido, tá? O motorista empregado em viagem de longa distância que ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias, fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo do empregador, pelo empregador, hipótese em que será considerado em que o tempo será considerado espera, tá? Então, o que acontece? Nessa situação, para que seja considerado descanso efetivamente, tá? Ele não pode estar ali se ativando, ele não pode estar ali guardando a carga, por exemplo, tá? Agora, se ele ficar ali, porque ele tem que ficar acompanhando a fila, ou ficar de olho na carga, ou qualquer coisa que seja ali do interesse do empregador, isso é considerado tempo de espera. E aí a gente volta naquele problema. O tempo de espera, ele vai ser remunerado como jornada. E se ultrapassar as 8 horas, vai ser hora extra. Ou seja, vocês têm que ter efetivamente, a questão de para que seja considerado esse descanso, ele tem que ficar dispensado do serviço, ou seja, ele pode se afastar do veículo, por exemplo, tá? Continuando, o parágrafo 4º, não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o pagamento de remuneração o período que o motorista empregado ou ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo dos intervalos de repouso. Isso também é extremamente benéfico, pode parecer redundante, mas não. É extremamente benéfico para nós. Por quê? Pode ocorrer de você ter dispensado ele do serviço, ele poder cumprir esse descanso em algum outro lugar. Muitas vezes a pessoa tá parado na praia, o cara larga lá o caminhão, trancado tudo certinho no local, ele pode ir para a praia, ele pode ir para o hotel, ele vai esperar lá uma semana para carregar de volta, sei lá, né? E ele pode pode fazer o que ele quiser, sair de perto do caminhão e fazer o que ele quiser. Digamos que ele possa fazer isso, mas ele não queira. Ah, mas eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero permanecer aqui e cumprir isso aqui no veículo. Porque o meu veículo é melhor, porque aqui eu tenho ar-condicionado, de repente, sei lá, na pousada tá um calor, sei lá, vai que não sei, Pernambuco, Nordeste, não sei. Aí é muito quente, a pousada não tem ar-condicionado, eu prefiro ficar no meu caminhão, que meu colchão é muito mais confortável, ar-condicionado, eu fico melhor. Aí é uma coisa que é espontânea dele, querer cumprir isso no caminhão. Ah, Regiane, mas como é que eu vou comprovar isso?
no diário de bordo. Vocês acham, gente, que eu fico brincando quando eu falo para vocês que diário de bordo é um documento obrigatório para toda transportadora? Não é. Da mesma forma que o contrato de trabalho com jornada flexível é imprescindível para as transportadoras, da mesma forma é instituir o diário de bordo. Diário de bordo, papeleta, o nome que você quiser, mas é aquele documento que anda dentro com o motorista, fica dentro do motorista, e que permite a ele fazer as anotações do que está ocorrendo, porque o diário de bordo é isso, é um diário que vai dizer diariamente o que aconteceu a bordo do caminhão. Então, como é que eu comprovo isso? Ele vai anotar lá que ele está cumprindo o horário ali, assim, 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 assim. Ah, mas eu posso cumprir fora, estou cumprindo. Tem um campo de observação, nós temos no nosso modelo também dos diários de bordo, no site do Setcarso, temos também no Hotmart, modelos desses diários de bordo, tem modelo diário e tem modelo semanal, que é imprescindível que você tenha isso. Se for eletrônico, eu sei que também muitos permitem você fazer anotações, enfim, colocar observações, enfim. Eu sei que no papel que a gente orienta, né, e sugere, e inclusive em Excel, você pode modificar, né, para adaptar para a sua realidade, tem um campo de observação, e você colocar cumprido no veículo por opção, né, do motorista, enfim. Então, isso é imprescindível. E aí que eu falo para vocês que também é imprescindível o papel do departamento pessoal, eu não digo departamento pessoal do escritório de contabilidade, tá, gente? Porque aí é uma coisa que eu não sei se vocês usam RH ou alguém, né, que trata essas informações antes de passar para o escritório de contabilidade. Porque, normalmente, a empresa faz esse mapeamento, né, esse tratamento das informações para passar para o escritório de contabilidade já mastigado, né, quantas horas deu, de jornada, de extra, de fim, essas coisas. Mas é uma coisa que a empresa tem que tratar. De que forma? Você recebe o diário de bordo, você vai confrontar as informações. Ah, tem alguma... Gente, tem alguém entrando agora. Regiane, mas chegou aqui e tal, como que eu faço? Você vai pegar esses documentos e não está coincidindo com a realidade. Como é que eu sei que é ou não realidade essa situação? Ah, ele falou que parou aqui, descansou 35 horas, mas ele chegou muito cedo. Você verifica no rastreamento, você verifica no tacógrafo, você verifica quem tem operacional e acompanha as viagens, o seu próprio operacional já vai ver. Quando ele receber a papeleta, o diário de bordo, ele já vai ver que tem informação que não está batendo, tá? Aí, o que você tem que fazer? Fulano, olha aqui, ó, você colocou que cumpriu 35 horas, ou 11 horas, ou sei lá o que, e você não cumpriu, ó. No rastreamento, falou que você cumpriu 32. Faltou 3. Por que você não parou tudo? Ah, eu não parei tudo porque eu já queria chegar aqui. Advertência. Porque naquele parágrafo lá atrás que a gente viu, é obrigatório ele anotar com as informações fidedignas. Anotar informações falsas no diário de bordo poderia até ser considerado crime, né? Mas você pode considerar como falta grave. Inclusive, constando no contrato de trabalho, que a anotação, constando no contrato de trabalho, também, que você pode colocar, e se ele anotar informações incorretas no diário de bordo, ele pode ser uma falta grave e que justifique a justa causa, inclusive. Tá? Então, são medidas que vocês têm que tomar. E vocês têm que atualizar. Não é só pegar e falar para ele, mas eu tenho aqui um papel que eu orientei ele a tirar, mas aí ele não tirou. Não é isso. Cabe à empresa também fiscalizar se o funcionário está cumprindo a determinação dela. Não é só a empresa fazer no contrato e mandar ele e fazer papelzinho falando que ele foi orientado e ele não cumprir. Se ele não cumprir, você tem que demonstrar que você fiscalizou e que você advertiu ele para que ele fizesse corretamente. Tá? Então, cabe à empresa também fiscalizar isso. E aí eu sugiro, gente, para algumas empresas que contratem algum funcionário, eu sei que às vezes aí é um custo e etc, eu tenho muito funcionário, não sei o quê, né? Contratem um menor aprendiz, né? Um estagiário, alguém. Eu sugiro um menor aprendiz, né? Porque todo mundo sabe que
A gente tem cotas, né, para obedecer do menor aprendiz, vocês poderiam admitir aí um menor aprendiz ou um estagiário, para quê? Para fazer essa leitura desses tacógrafos, desses rastreamentos, né, a conferência desses, porque é uma coisa que é um pouquinho complexa, mas depois que você aprende, é básico, né, não tem muito segredo, é mais o início, você orientando, a pessoa pega a prática, ela vai pegar um diário de bordo ali, já vai matar todas as inconsistências que tem. E aí ela fica o quê? Apontando todas essas diferenças e passando para o ODP ou para o RH, tomar as providências com o motorista, tá? Sugestão, tá claro, ninguém tá obrigado a nada, mas eu sugiro. O parágrafo 5º desse artigo, nos casos em que o empregador adotar 2 motoristas trabalhando no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurando o repouso mínimo de 6 horas consecutivas, fora do veículo em alojamento externo ou na cabine leito, com o veículo estacionado a cada 52 horas. Acabou esta situação, tá, gente? Eu sei que algumas empresas utilizavam, tá, essa situação de 2 motoristas, enquanto um descansava dentro do caminhão, o outro dirigia, né? Tá. É. Inclusive, esse artigo, gente, ele era... aqui, ok. Eu sei que muita gente utilizava, tá? Desse subterfúgio para ter esses 2 motoristas, mas não é mais permitido, tá? Não dá para cumprir o descanso com o veículo em movimento, somente com o veículo parado, tá? Que permita ele sair do veículo, tá? Naquelas condições, ou em alojamento, enfim. Então, não é mais possível isso. Quem utiliza isso, infelizmente, vai ter que parar. Como que eu vou resolver isso? Não sabemos. A única possibilidade que eu vejo é semelhante àquela das de longa distância, você fazer paradas e trocas de motoristas no caminho aí, no trajeto, enfim. A gente ainda não tem essas opções, tem que esperar amadurecer mais essas questões para ver se surgem, né, algumas possibilidades, e aí conforme vão surgindo, a gente pode até voltar ao assunto, fazer nova palestra para orientar vocês. Aqui, o 6º, desculpa. Em situações excepcionais e na observância justificada no limite de jornada de equipamento 235C, devidamente registrados, tá? E desde que não comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada do trabalho do motorista profissional poderá ser elevada pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino, tá? E aqui, o 235C, eu vou voltar aqui para vocês, que a jornada é de 8 horas, podendo ser prorrogada por 2 horas, que isso é a CLT geral, né? Por 2 horas, que todo mundo pode fazer, ou 4 horas, se tiver em convenção ou acordo coletivo. E aí ele fala, essa jornada pode ser excedida, vamos voltar lá, se for devidamente registrada, e aí eu falo, registrada aonde? Registrada no diário de bordo. Não tem outro lugar para você anotar isso. A menos que você faça, sei lá, relatórios de ocorrências dentro do caminhão e qualquer coisa que aconteça, você faça, gere um relatório apartado, eu não sei. Mas sugiro que seja dentro do próprio diário de bordo, tá? E aí ela pode ser elevada a quê? Ao tempo necessário para que o veículo chegue a um local seguro ou ao seu destino. Ele está numa estrada, sei lá, está no rodoanel, não tem local para parar. E já está dando às 8 horas, ou deu às 2 de excedente, ou deu mais às 4, né? Deu 10 horas ou deu 12 horas. Ele pode sim continuar rodando mais um pouco, tá? Para parar no próximo ponto. E aí ele tem que anotar, olha, excedido porque estava em tal ponto, em tal quilômetro, não tinha parada e tal, e fomos parar em tal local. Não é o cara exceder, sei lá, do Rio de Janeiro, vim direto, passando por vários pontos de parada, e o cara falar, excedi porque não era seguro parar. Não, tá? Parar no próximo ponto em que seja seguro parar,
em que seja viável ali parar, tá? E justificadamente registrado. Senão, isso também não tem essa validade. Parágrafo 7º. Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado, e em que o veículo disponha de cabine-leito, ou a embarcação disponha de alojamento do intervalo de repouso diário, previsto no parágrafo 3º do artigo 235C, esse tempo será tempo de descanso. Balsa, né, enfim, outras situações aí que ele tenha que ficar dentro do veículo, que também tenha que ficar esperando, tá? Esse período pode ser considerado tempo de descanso, então isso também foi mantido, tá? Parágrafo 8º, para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais de longa distância, ou em território estrangeiro, poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte realizada cujas condições de trabalho sejam fixadas em convenção ou acordo coletivo, de modo a assegurar adequadas condições de viagem e entrega ao destino final. Isso aqui também foi mantido e permite o quê? Permite que você disponha de forma diferente, tá? Regras diferentes de que a gente tratou até aqui, para o caso aí de vivas, perecíveis, enfim. E especiais, e aí que ele abre, né, uma brecha, porque o que é especial, né? Pode ser considerados, não sei. Aí a gente pode incluir algumas e dizer que é especial, né? Então, eu acho que deixou uma brecha aqui. Mas, permite a você buscar o sindicato profissional, tá? Quem precisa dessa situação, buscar o sindicato profissional e falar assim, olha, eu preciso estabelecer uma jornada diferente, tá? Preciso estabelecer regras diferentes aqui. Então, eu entendo que permitiu aqui, e também ele não fala, não delimita, não fala sobre o quê, e não delimita se você pode, inclusive, restabelecer o tempo de espera, né? Porque aqui ficou muito abrangente. Ele fala que são regras específicas, né, de acordo com a operação. Fala o quê? Sobre o fracionamento? Será que pode fracionar? Será que pode acumular o descanso? Enfim, ele não fala. Mas é uma coisa que vai trazer uma discussão também, porque não foi determinado nada, mas ele já determinou que todas essas atividades que a gente falou aqui, essas situações que a gente falou até agora, são inconstitucionais. Ou seja, se elas são inconstitucionais para estar na lei, elas não seriam também inconstitucionais para constar em acordo coletivo? Então, vocês vejam a amplitude do problema que a gente tem aqui. Mas, enfim, quem precisar de alguma situação específica e que justifique, né, essa situação aí, uma operação específica, pode buscar o sindicato profissional da categoria, tá? Para estabelecer isso por acordo coletivo. Então, é uma possibilidade. O 235E, mas aqui é para os passageiros, né? Que é a questão dos motoristas também, que daí não se aplica muito a nós. Mas é a questão semelhante ali do que a gente viu no 235D, se eu não me engano, tá? Que permitia ali também a viagem de dois motoristas. O 235F, que é a convenção e o acordo coletivo, poderão prever a jornada especial de 12 por 36 horas de descanso para o trabalho de motorista profissional empregado em regime de compensação. Então, é possível aqui, isso também foi mantido, e também é muito favorável para quem tem, eventualmente, essas operações, de repente, é uma opção, pode ser uma possibilidade. Você estabelecer por acordo coletivo, se você precisa disso para a sua empresa, a jornada de 12 por 36. Ocorre que algumas empresas me perguntaram esses dias, porque a gente também fez uma circular informando que o STF julgou válido também um acordo individual, tá? Porque, gente, convenção coletiva é o acordo que o sindicato patronal e o sindicato profissional fazem, tá? Eu sei, eu vou falar disso, tem gente que sabe, obviamente, mas tem gente que não sabe. Convenção coletiva é entre sindicato patronal e sindicato profissional. Acordo coletivo é entre empresa e sindicato profissional. Acordo individual é
entre a empresa e o funcionário. O STF julgou que é válido um acordo individual entre lá um funcionário e a empresa. Contudo, gente, isso não é porque o STF que julgou que vale para todo mundo, tá? O STF julgou naquele processo específico que envolve aquelas partes, aquela situação, tá? Isso não é válido para todo mundo. Ok? Pode ser estendido? Pode, porque eventualmente a gente pode também requerer várias outras questões. Mas a gente está vendo aqui que a CLT traz especificamente que, no caso de motorista profissional, não se fala aqui de acordo individual. Ele fala que essa atividade 12 por 36 pode ser feita como? Por convenção coletiva ou por acordo coletivo, e não por acordo individual. Então, fala assim, eu posso fazer? Pode. Vai ser válido? Pode ser que não. Tá? A menos que você faça preventivamente uma ação e peça antecipadamente para que tenha validade os acordos que você fizer. Porque aquela decisão específica foi naquele processo específico, não vale para todo mundo. O artigo 235G fala aqui que é permitida a remuneração do motorista. Isso aqui já também foi discutido, mas também foi mantido, tá? E nem é tão relevante para o caso aqui em questão, mas eu acho que é importante relembrar, porque algumas pessoas não têm esse conhecimento, que é permitida a remuneração do motorista em função da distância percorrida, tempo de viagem, natureza, quantidade, que é a comissão, tá? Posso pagar em comissão? Pode. Desde que essa remuneração, o comissionamento, não comprometa a segurança das rodovias. E nem possibilite a violação das normas. Ou seja, se você cumprir todas essas questões da jornada, não fracionar, o limite da jornada, todas essas normas que a gente acabou de falar, você pode, sim, trazer essa remuneração por comissão para o motorista, desde que você continue obedecendo aquelas outras normas. Então não é por comissão, não tem norma. Não, tem que obedecer as normas, sim. A única coisa é que a remuneração dela vai poder ser baseada aí na comissão. Aí aqui a gente tem, eu queria só passar rapidamente aqui o diário de bordo, papeleta, tá, para vocês. Ou ficha de trabalho externo, conforme vocês estabelecerem, tá? No CTB consta, né, aqui é no Código de Trânsito, tá? Que o motorista é responsável por controlar e registrar o tempo de condução. A não observância sujeitará o motorista às penalidades, tá? Previstas, né, no Código de Trânsito. O tempo de direção será controlado mediante registrador inalterável, que é o tacógrafo, né? Tá? Então, isso aqui são normas, gente, que estão no Código de Trânsito e que o motorista é obrigado a cumprir. É por isso que eu digo para vocês que vocês podem exigir do funcionário, do motorista contratado, que ele cumpra essas normas. E se ele descumprir a norma, ele pode, sim, sofrer as punições. O equipamento deverá funcionar de forma independente da interferência do condutor. Essa questão do Código de Trânsito, como que funciona? Ele só é válido para essas finalidades aquele que não pode ser alterado, tá? Como o tacógrafo. Tacógrafo, a gente sabe até que tem gente que faz aí algumas maracutaias, enfim, mas a gente não vai entrar no mérito. Mas é que o fato é que, em tese, ele não pode ser alterado. Você coloca ele lá, ele fica registrando. Você parou, ele para. Você andou, ele anda. Tá? Então, esse que é o documento válido para fiscalização, tá? Em estradas, etc., de que houve aquela situação. Por isso que eu digo que vocês devem amparar a questão do diário de bordo, comparando com esses documentos que são fidedignos. Por quê? Quando a gente vai defender uma ação trabalhista e fala que o motorista ficou lá parado aquele período, o juiz não vai acreditar. Por quê? Porque o motorista vai falar que é mentira, que a empresa obrigou ele a anotar lá que estava aquele valor, aquele horário parado, mas ele não estava. E vai levar testemunha, tá, gente? Porque aí aparece 5, 10, falando que é verdade, que a empresa obrigava a anotar, que ele não parava. E como é que você comprova isso? Demonstrando por relatório que não seja, não sofra interferência aí, né, que não possa ser modificado, algum documento que não sofra essa modificação, e falando, olha, tá aqui, ó,
No tacógrafo ele ficou parado dessa hora até a hora, que corresponde exatamente ao período que está anotado no diário de bordo. Aí, ok. Aí na CLT traz aqui, né, a questão, eu volto a falar que a questão da CLT, que a gente já passou, inclusive, ó, que o empregado é responsável pela guarda e preservação e exatidão das informações contidas no diário de bordo. Portanto, é aqui a norma que estabelece que vocês podem, inclusive, advertir esses funcionários que descumprirem essa norma. Tá? Aqui a gente tem um modelinho que a gente tem lá no site, tá? Que esse é um modelinho semanal, para que vocês, né, para quem usa não tem tantas paradas, né, a gente vê aqui que tem o quê? 6 paradas, tá? As paradas você vai colocar quais são os tipos de paradas, você pode adaptar, tá? Tem acidente, fiscalização, carga e descarga, compensação, né, banco de horas, borracharia, café, descanso, tempo de direção, enfim. Você pode adaptar isso também para quais as paradas você quer. Embora, como eu disse, os tempos de espera, eu não vejo mais a necessidade de vocês anotarem, porque ele vai ser remunerado normalmente. Exceto se esse tempo ali, né, corresponder ali ao horário de almoço, né, e aí você vai anotar ele não como tempo de espera, mas sim como café, lanche, refeição, tá? Esse aqui é um diário de bordo que é diário, para quem tem muitas entregas, fracionado, enfim, tá? Aqui é a primeira parte, opa, aqui é a primeira parte, você vê que tem as entregas, enfim, as paradas, são modelos que são em Excel, vocês podem alterar, né, são sugestões, minutas que a gente fornece. Aqui é a parte de baixo, com as paradas, o total para apuração ali do departamento pessoal. Veja que o motorista tem que assinar o documento, falando que foi isso que aconteceu, que são corretas essas informações, e tem ali, a gente coloca encarregado de frota, mas eu não sei quem que vocês têm aí de funcionário, pode ser uma pessoa do DP, RH, só para vocês alterarem ali, né, a nomenclatura, para alguém que confira se está correta essas informações. Porque não é só confiar no que o motorista está falando, porque muitas vezes eles vão anotar coisas erradas e depois você vai ter o passivo lá na frente. E aí vocês veem o campo de ocorrências e observações, para anotações do quê? Aquela questão da parada, a questão do descanso, que ele não quis tirar fora, longe do caminhão, aquela questão de que ele teve que seguir viagem porque não tinha um lugar seguro. Ah, mas isso é bobagem. Gente, isso não é bobagem, porque numa ação trabalhista a gente usa. Tá? E tem muita empresa que cumpre, que poderia fazer isso, e por não ter o documento, toma condenação. E aí eu queria agradecer a atenção de todos, tá? Aqui tem o e-mail da assessoria do Setcars, tá? Para vocês, as empresas associadas, tá? Poderem passar, enfim, as dúvidas. As empresas associadas, elas têm direito ali, né, uma assessoria nossa, tirar dúvidas, esclarecimentos, enfim. Para alguns outros aspectos, a gente pode também estar marcando uma reunião presencial. Aqui embaixo o e-mail do meu escritório, né, do nosso escritório, e-mail da minha sócia, que aí serve para quem não é associado, enfim, e quiser precisar de algum tipo de auxílio, assessoria, alguma coisa, e aí pode também nos buscar. Aqui, agora deixa eu parar com a apresentação. Aqui agora, deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo aqui, mas enfim. Agora eu vou falar para vocês, deixa eu parar a gravação, para eu poder responder vocês as perguntas, tá ok?